Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. Irmãos e irmãs, sou Helena Vasconcelos de Oliveira, 74 anos, e esta é a minha história, ancorada nesta casa. A casa azul de Lena, de madeira, com um azul que o tempo já desbotou. Moramos nela, eu e Osvaldo, desde 1978. Foram 47 anos aqui em Boa Esperança do Sul, no coração do Paraná. Eu me casei e vim para cá. Naquele tempo, eu juro a vocês, esta rua era um abraço. As famílias se chamavam pelo nome. As crianças enchiam as calçadas com risadas até o sol se despedir. Minha casa era simples, 2 quartos, um banheiro e uma varanda com cadeiras de balanço, que há muito haviam parado de balançar. A tinta, antes vibrante, agora esfarelava nos cantos. O telhado, com 2 décadas, pedia socorro. Osvaldo, meu marido, sempre dizia: "Depois da aposentadoria, Helena, depois que juntarmos um dinheirinho." Mais tarde, aquela palavra parecia um refúgio, uma promessa, mas o mais tarde nunca veio para nós, irmãos. Osvaldo teve um infarto bem ali, consertando a cerca dos fundos, e então não houve mais tarde. Fiquei sozinha, irmãos, sem filhos. Tentamos por anos, mas a vida não quis assim, sem família próxima. Restaram apenas eu, as memórias que a casa guardava e uma rotina que virou meu porto seguro. Acordar às 6, café com pão, regar as plantas, ver o jornal, almoçar ao meio-dia, ler na varanda, jantar às 6, dormir às 9 e rezar, sempre rezar. Mas havia algo mais, irmãos e irmãs, algo que pontuava meus dias com uma fé inabalável. Pontualmente às 3 da tarde, todos os dias, eu me ajoelhava em o altar de Nossa Senhora Aparecida, naquele cantinho da sala. Ali, sobre uma mesinha de madeira escura, repousava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, herança da minha avó. Suas cores, antes vibrantes, agora contavam a história do tempo, desbotadas, mas cheias de um significado sagrado para mim. A Virgem, com seu manto azul já gasto, olhava para baixo com uma serenidade que acalmava a alma. Eu acendia a vela da oração. Juntava as mãos e rezava. 15 minutos de oração, sem falha, dia após dia. Meus vizinhos sabiam desse ritual, sim, eles sabiam. Alguns, como Elisa Bastos, achavam bonito. Outros, como Pedro Rocha Bastos, o mestre de obras 3 casas adiante, achavam antiquado. Pedro, um homem de 49 anos, prático e direto, não compreendia a devoção. Nossa relação, apesar disso, era de uma cordialidade quase familiar. Ele cortava minha grama quando a altura me desafiava. Eu, em troca, deixava um pão caseiro de Natal na porta dele todo ano. Pedro, porém, irmãos, via minha fé como algo inútil. Lembro-me de uma vez, ouvi-o comentar com Elisa, sua esposa, que meu ritual era uma pura perda de tempo. Elisa, com sua diplomacia habitual, apenas sorriu. Mas eu conhecia aquele sorriso. Era a concordância silenciosa dela, e isso doía. Então, de repente, irmãos, o tempo parou. Foi no final de outubro de 2025. Eu regava meus gerânios na varanda, um gesto tão cotidiano, quando vi Pedro. Ele vinha apressado pela rua, o celular em punho. "Helena!" chamou acenando. "Você viu o alerta?" Irmãos e irmãs, baixei o regador, sentindo um frio na barriga, mas tentei me manter firme. "Que alerta?" perguntei, a voz mais calma do que meu estômago já começava a sentir. Pedro disparou a notícia. Um tornado. Categoria forte, talvez muito forte. Chegaria à nossa Boa Esperança do Sul nas próximas 48 horas. A ordem era de evacuação obrigatória para nossa cidade e todas as vizinhas. Senti um nó na garganta. Meus irmãos! E um arrepio me subiu pela espinha, mas por fora, tentei manter a calma. Aquilo era demais.
Era mesmo obrigatório? Perguntei, quase um sussurro. Pedro confirmou, a voz carregada de urgência. Já havia ligado para Elisa, que estava buscando as crianças na escola. Iriam para o abrigo em Guarapuava. Ele, então, me lançou a pergunta crucial. Irmãos, a senhora tem para onde ir, Lena? Meus olhos se fixaram na minha casa azul, naquelas janelas que me deixavam entrever a sala, na porta azul, aquela que meu saudoso Osvaldo pintou com tanto esmero, poucas semanas antes de partir. Vou ficar, respondi, a voz firme. Pedro piscou, a perplexidade estampada no rosto. Vou ficar aqui na minha casa, reforcei. Ele levou as mãos aos cabelos, um gesto que denunciava a paciência que lutava para manter. Não é seguro, Lena. Estão prevendo ventos de até 250 km/h. Essa área será devastada. Eu sei, respondi calmamente. Mas por que, então? Ele insistiu, com a voz embargada. Irmãos, naquele momento, olhei para ele e minha alma falava pela minha voz. Meus olhos, cansados de tanto ver, mas que sempre pareciam enxergar algo além, encontraram os dele. Esta é minha casa, Pedro. 47 anos de vida, de Osvaldo, de lembranças. Não vou abandonar tudo. Ele me respondeu com uma gentileza sincera, um tom que eu raramente ouvia de um homem tão prático. Disse que eu não estaria abandonando, mas me protegendo. Agradeci a delicadeza, mas minha decisão estava selada. Repeti que ficaria e agradeci a preocupação. Pedro me fitou por um longo instante. Depois, balançou a cabeça com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo. A senhora é teimosa, Lena. Sempre foi. Ele sentenciou. Irmãos, essa casa sua, Lena, a mais antiga da rua, vai ser a primeira a vir abaixo. Olhe para o telhado, para os alicerces. Quando o vento, aquele de verdade, chegar, ela não aguenta. Eu apenas dei um leve sorriso. Talvez, eu respondi num sopro. Pedro me fitou por mais alguns segundos, a frustração dançando nos olhos dele. Ele se virou, mas parou no meio do caminho. Olhou para trás, com um pedido nos olhos. Me prometa uma coisa, pelo menos. Se a senhora mudar de ideia, me ligue. Eu venho correndo te buscar. Ainda dá tempo. Eu agradeci, claro. Mas lá no meu coração, irmãos, a decisão já estava selada. Não, eu não ia mudar. Mas, irmãos e irmãs, naquela tarde, em ponto, às 3, eu me ajoelhei diante de Nossa Senhora Aparecida. Um ritual de sempre, sim, mas daquela vez, minhas palavras tinham outro peso. De mãos postas, olhos cerrados, sussurrei o pedido à mãe. Proteja esta casa. Não por mim, eu disse. Não por mim, mas porque ela era tudo o que me restava do Osvaldo, meu último pedaço dele. Tudo o que eu tinha. A vela da oração, como uma sentinela, dançou suavemente. Naquele momento, o silêncio da casa azul de Lena era absoluto, denso. Abri os olhos. A imagem da Virgem, serena, imutável, olhava para baixo, como se já soubesse de tudo. Irmãos e irmãs, as próximas 24 horas trouxeram um turbilhão. A rua virou um palco de êxodo organizado. Famílias, malas em carros, crianças com lágrimas teimosas, agarradas aos brinquedos. Homens martelando tábuas nas janelas. Mulheres amarrando o que podiam, numa dança frenética contra o tempo. Eu observei, impassível, da varanda. Irmãos e irmãs, foi Elisa quem parou o carro bem na minha frente. Seus 2 filhos nos bancos de trás, com os olhares apreensivos. É a última chance, Lena, ela urgiu, a voz carregada. Ainda tem espaço. Agradeci como antes, mas a resposta foi a mesma. Eu ficaria. A voz dela vacilou, quase um sussurro de súplica. Por favor, não quero voltar e encontrar. Eu a interrompi, a convicção firme na minha voz. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Elisa não se convenceu. Viu nó na sua garganta. Ela apenas acenou, deu partida e se foi devagar, o olhar fixo no retrovisor, até que minha figura desapareceu de sua vista. Mas, irmãos e irmãs, Pedro foi o último a partir. Sua caminhonete parou em frente à casa azul de Lena, o ponto final na debandada geral.
Ele desceu, o rosto grave, e veio até a varanda. Não vai mudar de ideia, Lena? Ele perguntou, a voz quase um ultimato. Não, respondi sem vacilar. Ele balançou a cabeça, visivelmente numa encruzilhada. Respeitar minha escolha ou me pegar à força e me arrastar para a segurança. Eu não creio em Deus, ele me lembrou. Você sabe disso. Mas se houver um, espero que esteja prestando atenção hoje. Você vai precisar de um milagre. Meu sorriso foi enigmático. Talvez, respondi. Eu já tenha um. Pedro respirou fundo. Sua casa vai desabar, ele prognosticou. O vento vai arrancar o telhado. Paredes vão ceder. A rua virará escombros. Nem mesmo sua imagem de Nossa Senhora Aparecida vai segurar esse vento. Não respondi. Mantive meu sorriso, inabalável. Ele permaneceu ali mais alguns segundos, a dúvida pairando. Então se virou e foi embora, sem um último olhar. O som do motor da caminhonete diminuiu na distância. E então, o silêncio. A rua estava vazia. Cada casa, um olho vendado de tábuas nas janelas. Carros trancados nas garagens. Uma cidade fantasma. A solidão era palpável. Irmãos e irmãs, eu entrei e fechei a porta. O rádio alertava sem parar. O tornado chegaria à meia-noite. Fiz um chá, sentei na sala, abri um livro, mas as palavras dançavam na página, meros borrões sem sentido. Meus olhos foram para a janela. O céu se transformava, ganhando uma cor amarelada, pesada, inquietante, como se o próprio ar estivesse anunciando algo terrível. Os pássaros tinham desaparecido. Não havia som algum. Sem vento, sem insetos, apenas um silêncio absoluto. Vocês já sentiram esse silêncio? Aquele que não é só a ausência de som, mas a presença sufocante de algo iminente? Um presságio, eu senti. Às 8 da noite, o vento começou, irmãos. Tímido no começo. Era só uma brisa a fazer as folhas das árvores dançarem, um convite que parecia sutil. Mas em meia hora, já era um sopro mais forte. Em uma hora, um ganido, um uivo. Acendi velas pela casa, sabendo que a energia não duraria. Juntei cobertores, preparei meu refúgio. Fiz tudo como um autômato, sabe? Como se estivesse me aprontando para dormir e não para encarar a fúria indomável de uma das forças mais destrutivas da natureza. 10 da noite. O barulho, irmãos, era assombrosamente ensurdecedor. O vento já não era apenas vento. Era um troar incessante, um rugido grave e constante, como se um trem de carga, um monstro de metal sem fim, estivesse passando eternamente sobre os telhados da minha casa, decidido a engoli-la por inteiro. As janelas da Casa Azul sacudiam com fúria. As paredes lamentavam, irmãos, e o telhado gemia sob uma pressão insana. Eu me encolhi no chão da sala, as costas coladas na parede fria, o terço da família apertado na mão. Comecei a rezar. Ave Maria, cheia de graça. Um estrondo monumental. Algo enorme, talvez uma árvore inteira, talvez o telhado de um vizinho, despencou contra a lateral da casa. Senti a vibração atravessar o chão, me alcançando. O Senhor é convosco. Outro impacto brutal. Vidros se estilhaçando, não os meus, mas os de algum lugar próximo. Bendita sois vós entre as mulheres. A pequena chama da vela da oração, teimosa, tremeluziu com violência, ameaçando sumir a qualquer momento. Um vento gelado se esgueirava por alguma fresta oculta, uma corrente de ar fantasma que eu não conseguia localizar. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Irmãos e irmãs, foi então que o inexplicável aconteceu. No ápice do caos, em meio à sinfonia aterrorizante do tornado, uma calma profunda me invadiu. Não que o barulho tivesse diminuído. Ele rugia, impiedoso e ensurdecedor como antes. Mas dentro de mim, uma quietude inexplicável floresceu. Era como se uma mão invisível tocasse meu ombro, sussurrando: vai ficar tudo bem. Devagar, abri os olhos. Meu olhar buscou o canto da sala, fixando-se na imagem de Nossa Senhora Aparecida. A vela a seus pés ainda ardia, a chama dançando, mas inabalável.
E por um instante, um único e fugaz instante, juro a vocês, a expressão da santa mudou. Pareceu que ela me olhou e sorriu. Num piscar, tudo voltou ao normal. A imagem serena, imóvel, exatamente como sempre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. O tornado continuou sua fúria por horas sem fim. Perdi completamente a noção das horas. 3, 6, tudo se misturava. O clamor do vento, a escuridão sufocante, o medo que eu tentava prender às 7 chaves, agora batia com força na porta. Em algum ponto, o cansaço venceu, e devo ter desmaiado. Porque, ao abrir os olhos de novo, uma tênue luz do sol filtrava-se pela janela. Luz do sol? Minhas articulações reclamaram ao me levantar, rígidas. Fui até a janela da frente, hesitante. Quando olhei para fora, o que vi fez meu coração congelar no peito. A rua estava destruída, completamente destruída. Não há outra palavra para descrever. Árvores imensas jaziam arrancadas pela raiz, bloqueando a estrada. Postes de luz tombados como palitos. Fios elétricos, serpentes mortas, espalhados por todo lado. E as casas. Meu Deus, irmãos, as casas. A casa do Pedro, aquela linda construção de 2 andares que ele tinha reformado com tanto carinho no ano anterior, simplesmente não existia mais acima do térreo. O telhado havia sumido. As paredes do 2º andar, parcialmente desabadas. Janelas, cacos. A garagem, onde antes havia um carro, era agora um vazio. Ao lado, a casa dos Oliveira estava ainda pior. Uma parede inteira tinha sido arrancada, revelando o interior como uma casa de bonecas quebrada ao meio. Móveis retorcidos, destroços por toda parte. Eu comecei a contar, um a um, no meu silêncio atordoado. 1, 2, 3, 20 casas, meus irmãos e irmãs. 20 casas naquela rua, e todas, absolutamente todas, estavam danificadas ou completamente pulverizadas. Então, meus olhos subiram para o meu próprio telhado, intacto, para as minhas paredes, intactas, para as minhas janelas, intactas. Nenhuma única telha fora do lugar, nenhuma rachadura nas paredes, nenhum vidro quebrado. Era simplesmente impossível, vocês entendem? Minha mão se fechou sobre o peito, sentindo o coração martelar enlouquecido. Lentamente me virei, inspecionando a sala. Nenhum dano, nenhum, meus queridos. Os quadros nas paredes, perfeitamente alinhados. As velas da oração, agora apagadas, ainda em seus castiçais. O sofá, a mesinha de centro. Tudo exatamente no seu devido lugar, como se aquele monstro jamais tivesse existido. Mas ele existira. A prova estava lá fora, cruel e inegável. Com passos lentos, quase reverentes, me dirigi ao altar de Nossa Senhora Aparecida, onde a imagem da avó repousava. A vela da oração, que havia resistido à fúria, agora estava completamente consumida, deixando apenas um pequeno círculo de cera no prato. Ali, eu me ajoelhei, irmãos e irmãs, e chorei. Não era medo, não era apenas alívio. Era algo muito maior, algo que escapava às palavras. Gratidão pura, reverência profunda, um maravilhamento que transbordava a alma. Obrigada, minha Nossa Senhora Aparecida, sussurrei, enquanto as lágrimas lavavam meu rosto. Ela me olhava de volta, serena, imutável. Mas eu sabia com cada fibra do meu ser que algo transcendental havia acontecido naquela casa azul, naquela noite. Algo que a ciência jamais poderia decifrar. Algo que os céticos classificariam como sorte impossível. Mas eu conhecia a verdade. Eu sabia lá no fundo do meu coração que algo me protegera. Mas o mundo lá fora... irmãos e irmãs, ele havia sido rasgado. O silêncio daquela manhã foi dilacerado pelo som de um motor. Uma caminhonete, lenta, quase rastejava pela rua, zigue-zagueando entre árvores caídas e destroços irreconhecíveis. Era Pedro. Quando ele desceu da caminhonete e se viu no meio da rua, o choque o dominou por completo.
Seus olhos varreram a devastação. A casa dele, aquela que ele tanto amava, agora não passava de ruínas. Mas então, seus olhos fixaram na minha casa azul. E ele congelou. De dentro da minha sala, eu podia ver cada detalhe do rosto de Pedro. Confusão, incredulidade. Era como se a mente dele simplesmente se recusasse a aceitar o que os olhos viam. Ele começou a se mover, quase em transe, em direção à minha porta. Abri a porta antes que ele sequer pensasse em bater. Pedro parou no primeiro degrau da varanda. Sua visão presa no telhado intocado, nas paredes perfeitas, nas janelas que sequer tinham vibrado. Ele tentou falar, mas a voz falhou miseravelmente. Um pigarro seco. E então, quase um sussurro. "Como isso é possível?" repetiu. "Como é possível?" Desci os degraus lentamente, ficando bem na frente dele. Minha resposta foi simples e sincera. "Eu não sei, Pedro, só sei que eu rezei. E Nossa Senhora Aparecida me ouviu." Pedro balançava a cabeça, como quem queria expulsar um pesadelo da mente. "Eu vi os relatórios", ele disse, a voz ainda presa na garganta. O olho do tornado, ventos de 250 km/h, passou exatamente aqui, sua casa. A sua casa devia estar. Ele gesticulou, abrangendo com o braço toda a desolação que nos cercava. "Devia estar assim, Lena." Ah, irmãos e irmãs, eu sabia, eu sentia no fundo da minha alma. Mas não estava. "Eu entendo, Pedro, mas não está." Ele me olhava, com aqueles olhos arregalados, sem conseguir acreditar no que via. "Eu não consigo entender", ele repetia, quase para si mesmo. Eu apenas dei de ombros, com uma paz que só Deus explica. "Eu também não, Pedro. Mas talvez a gente nem precise entender." Naquele exato instante, um carro parou atrás da velha caminhonete do Pedro. De lá, a Elisa saltou, os olhos arregalados de puro horror diante daquele cenário de desolação. Ela correu para o Pedro, abraçando-o com toda a força do seu medo. Mas logo se virou para a minha casa e, como num sussurro, a Elisa repetiu a mesma pergunta que já martelava na cabeça de todos. "Como é possível?" Pedro não respondeu. Ele só conseguia encarar a minha casa, como se a qualquer segundo ela fosse desaparecer no ar, uma simples miragem que o vento levaria. E então, irmãos e irmãs, um a um, os vizinhos foram chegando. Famílias inteiras voltando para ver o que restava de suas vidas, para medir a dimensão daquela dor. E um por um, todos paravam. Todos, sem exceção, paravam e olhavam para a minha casa azul. O murmúrio começou baixo, quase um sopro de voz, mas logo cresceu, virando um coro de puro espanto. "Olhem aquela casa! Como é possível? Nenhum arranhão! É a casa da Lena, da Helena!" Em pouco tempo, uma pequena multidão se formou ali, bem na frente da minha porta, como se eu fosse a atração principal. 10, 15, 20 pessoas, talvez mais. Os olhares, irmãos, eram os mais variados. Alguns, com lágrimas grossas escorrendo, lamentavam a perda de tudo. Outros, com os rostos completamente marcados por uma incredulidade que eu podia sentir de longe. Foi a Cida, irmãos, aquela vizinha tão frágil que mora na esquina, quem finalmente quebrou o silêncio pesado que pairava no ar. Sua voz, sabe, carregada de uma fé que parecia vir do mais profundo de sua alma, declarou: "É um milagre, Lena. Não há outra explicação. Um milagre puro." O Pedro abriu a boca, irmãos. Eu via nos olhos dele que ele queria protestar, queria desesperadamente encontrar uma explicação racional para tudo aquilo, para o inexplicável. Mas as palavras, elas simplesmente não saíram. O que ele diria, não é? Que por pura sorte e coincidência, mais de 20 casas ali foram viradas pó e a minha, só a minha, ficou intocada. Nem mesmo o Pedro, o homem da mais pura razão, conseguiria acreditar numa história dessas. Com a voz quase um sussurro, tão baixinha que mal dava para ouvir, Pedro finalmente perguntou: "Lena, posso entrar?" Eu apenas assenti, meus irmãos, com um nó na garganta, e subi os degraus da minha varanda.
ele me seguiu, devagar. A Elisa também veio, e logo atrás dela, alguns outros vizinhos, curiosos e chocados. Ao entrar, a sala estava ali, irmãos, exatamente como eu a tinha deixado. Simples, limpa, modesta, um santuário de paz. E então, irmãos e irmãs, lá estava ela. No canto da sala, sobre aquela mesinha de madeira escura que me acompanha há tanto tempo, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, intacta. Pedro caminhou devagarzinho em sua direção. Parou. E meus irmãos, ele apenas olhou, com um olhar que mudaria tudo dali em diante. Irmãos e irmãs, a Elisa se aproximou do Pedro, segurando a mão dele com uma força que eu senti daqui. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela. Pedro, então, sussurrou, mais para ele mesmo do que para qualquer um de nós, com aquela voz rouca. Minha casa inteira. Tudo o que a gente construiu. Se foi. Ele parou. Os olhos dele se voltaram para mim. Mas esta casa, ele disse, a voz embargada. Aquela que eu jurei que seria a primeira a cair. As lágrimas brotavam nos olhos dele, molhando tudo. Eu zombava de você, Lena, ele confessou, e senti um aperto no peito. Eu disse que sua Nossa Senhora Aparecida não ia conseguir te proteger de vento nenhum. Eu me aproximei, colocando a mão com carinho no braço dele. Você estava preocupado comigo, Pedro, eu disse, sentindo uma pontada no coração. Não há nada, nadinha para perdoar. Com a voz dele ainda trêmula, quase quebrando de vez, Pedro respondeu. Eu estava completamente errado, Lena. Ele virou os olhos para a imagem de Nossa Senhora, lá no altar. E por um momento que parecia uma eternidade, irmãos, o silêncio tomou a sala de novo. Mas era um silêncio diferente, um silêncio pesado de um novo entendimento que chegava de mansinho. Ah, irmãos, vocês tinham que ver. Devagar, com uma desajeitada que nunca imaginei ver nele, Pedro, o homem que sempre riu da fé, aquele que jurava que rezar era pura perda de tempo. Ele se ajoelhou. Não disse uma só palavra. Apenas se ajoelhou ali, na frente da imagem, a cabeça baixa, os ombros tremendo forte. Elisa se ajoelhou ao lado dele. Logo, outros vizinhos também se juntaram, quietinhos. Alguns ficaram em pé, em silêncio, os olhos vidrados, tentando entender o que a razão não explica. Durante todo aquele dia, mais e mais vizinhos foram chegando, meus irmãos. Alguns rezavam, com as mãos postas. Outros preferiam só o silêncio, a gente via nos olhos. Muitos choravam. Mas eu via que não era só a dor material, a perda das casas, que eles lamentavam. Havia algo mais, uma dor que era de todos nós, profunda. Algo que nenhum de nós conseguia dar nome direito, mas que a gente sentia lá na alma, como um peso. Eu apenas fiz o que pude, meus irmãos. Ofereci café quentinho, o pão caseiro de Natal que eu tinha guardado. Abri minha casa, meu canto de paz, meu espaço para todos. E no altar, intocada, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, herança da minha avó. Ela estava ali, serena, como sempre. Mas, por um instante, juro a vocês, parecia haver algo diferente nela. Ou talvez fosse só a luz do sol, batendo de um jeito novo pela janela que ficou intacta. A verdade é que eu nunca soube ao certo. E sabem de uma coisa, meus irmãos? Não importava nem um pouco. 2 semanas depois, meus irmãos, a Rua do Sossego, nossa rua, virou um canteiro de obras. Caminhões de construção iam e vinham sem parar. Era um barulho de martelos batendo, serras cortando. Era o som da vida, ressurgindo naquele pedaço de chão que tinha sido varrido com tanta violência. Pedro e Elisa estavam reconstruindo a casa deles. A maioria dos vizinhos também, com muito esforço. Alguns tinham decidido ir embora. A memória do tornado era pesada demais para aguentar. Mas, de alguma forma que só Deus sabe explicar, irmãos, a minha casa azul? Ela permanecia intocada, a mesma de sempre. Eu ainda acordava às 6 em ponto, ainda tomava meu café com pão fresquinho, ainda regava minhas plantas uma por uma. E sim, com toda a certeza,
Ainda rezava às 3 da tarde, diante da imagem da minha querida Nossa Senhora Aparecida. E a grande mudança, irmãos e irmãs. Eu não estava mais sozinha. Elisa tinha o costume de me visitar toda terça-feira. Tomávamos chá juntas, conversávamos, às vezes rezávamos. Cida, por sua vez, iniciou um pequeno grupo de oração que se reunia na minha casa toda quinta-feira à noite. Começou com 3 pessoas, depois 7. Em pouco tempo, éramos 15. Eu continuei sendo eu. Gentil, quieta, humilde. Jamais usei aquilo para me gabar, para atrair olhares. Quando me perguntavam sobre a Casa Azul, irmãos, eu só sorria. Eu rezei, eu dizia, e Nossa Senhora Aparecida me ouviu. Alguns acreditavam, outros falavam em sorte. Teve quem buscasse a ciência, empilhando talvezes, provavelmente, coincidências, como se fosse possível, irmãos. Mas quando a gente juntava tudo, sabe? Ainda não fechava a conta. Ainda não fazia sentido. 6 meses depois do tornado, irmãos, numa tarde qualquer, uma batida na porta. Era Pedro. Eu abri, sorri, já oferecendo café fresquinho, como de costume. Mas ele não entrou. Ficou ali, na soleira, com algo no olhar que me tocou o coração. Disse que havia algo que ele vinha querendo fazer, mas só se eu deixasse. Perguntei o que era. Ele explicou então, irmãos, que minha Casa Azul precisava de reparos. O telhado era antigo, a tinta estava descascando, a fiação elétrica devia ter pelo menos 30 anos. Sei que ela sobreviveu ao tornado, ele disse, mas eu gostaria de reformá-la para a senhora, de graça. Comecei a protestar, mas ele levantou a mão, pedindo por favor que eu o deixasse fazer aquilo. Olhei nos olhos dele e juro que vi uma sinceridade genuína que me fez silenciar. Finalmente cedi. Tudo bem, eu disse, mas com uma condição, meu filho. Ele, curioso, perguntou: qual? Que quando tudo estivesse pronto, eu respondi: vocês viessem tomar café comigo toda semana. Você e Elisa, os meninos. Pedro sorriu. É um trato, ele disse. E assim, pelos próximos 3 meses, minha Casa Azul passou por uma reforma completa. Mas teve uma coisa que nunca, jamais foi tocada. Irmãos e irmãs, o altar de Nossa Senhora Aparecida, com a imagem da minha avó. Ela ficou ali, intocada, serena, protegida. Exatamente onde sempre esteve, como um farol. E toda tarde, às 3 em ponto, eu me ajoelhava diante dela e rezava. Porque eu, ali ajoelhada, irmãos e irmãs, entendi algo profundo que nem todos conseguem ver. A fé verdadeira, a fé que me sustentou, não é uma moeda de troca. Não é sobre barganhar com o divino, nem sobre conseguir tudo o que a gente quer. Fé é confiança absoluta, é entrega total, é o profundo seja feita a vossa vontade e a capacidade de aceitar, de verdade, o que vier, com o coração aberto. Eu pedi proteção, sim, e a recebi de um jeito que jamais poderia ter sonhado, meus irmãos. E no fim, talvez. Talvez seja exatamente isso que importa de verdade para a nossa alma. Não se trata de um milagre acontecer, irmãos e irmãs, mas sim se a nossa fé é suficiente para sequer pedi-lo. E se vocês perguntassem a qualquer pessoa naquela rua o que realmente aconteceu na noite do tornado, cada um daria uma resposta diferente. Uns diriam que foi um milagre, outros, sorte impossível. Alguns, que existem coisas no universo que a gente simplesmente não consegue explicar. Mas uma coisa, absolutamente todos concordariam. Algo, de verdade, aconteceu naquela casa. Algo que mudou não apenas uma estrutura de madeira, mas os corações de todos que testemunharam. E talvez, no fundo, esse seja o verdadeiro milagre. Não que a casa tenha ficado de pé, mas que as pessoas, a partir dali, aprenderam a se ajoelhar. Vocês já viveram uma promessa esquecida ou encontraram um sinal bem claro no meio do caminho? Me contem, meus irmãos. Eu quero rezar por vocês. E se esta minha história tocar o seu coração, escrevam: Nossa Senhora Aparecida nunca abandona. E deixem aqui o seu pedido de oração.
Compartilhem estas palavras com alguém que precise de paz hoje. Sigam ouvindo mais histórias de fé e milagres, porque às vezes tudo o que precisamos é lembrar que há uma mãe no céu que nunca desiste dos seus filhos, mesmo quando a tempestade parece levar tudo embora. Meu nome é Helena Vasconcelos de Oliveira e tenho 74 anos, irmãos. Há 47, desde que me casei com Osvaldo em 1978, moro na mesma casa de madeira, a Casa Azul, pintada de azul claro. Fica em Boa Esperança do Sul, no interior do Paraná. Era uma rua tranquila, onde as famílias se conheciam pelo nome e as crianças ainda brincavam na calçada até o sol se pôr. Minha casa era simples: 2 quartos, um banheiro, uma varanda na frente com 2 cadeiras de balanço que, confesso, já nem balançavam mais direito. A tinta, em alguns cantinhos, começava a descascar. O telhado já tinha 20 anos, e sim, pedia socorro. Osvaldo sempre dizia que iria arrumar depois da aposentadoria. Depois que juntarmos um dinheiro mais tarde, ele falava. Mas o mais tarde, irmãos, nunca veio. Osvaldo teve um infarto enquanto consertava a cerca dos fundos, e eu fiquei ali, sozinha na casa, sem filhos. Tentamos por muitos anos, sabe? Mas nunca aconteceu, sem família próxima. Apenas eu, minhas memórias e uma rotina que virou minha bússola. Acordar às 6 da manhã, café com pão, regar as plantas, assistir o jornal, almoçar ao meio-dia, ler na varanda, jantar às 6 da tarde, dormir às 9 e rezar. Todos os dias, pontualmente às 3 da tarde, irmãos, eu me ajoelhava no cantinho da sala. Ali, sobre uma mesinha pequena de madeira escura, repousava a imagem simples de Nossa Senhora Aparecida. Ela pertencia à minha avó. As cores, desbotadas pelo tempo, não tiravam a beleza do manto azul, nem a serenidade daquela expressão que olhava sempre para baixo. Eu acendia uma vela, juntava minhas mãos e rezava por 15 minutos, sem falhar um dia sequer. Meus vizinhos sabiam. Alguns achavam bonito, outros, achavam um tanto antiquado. Irmãos e irmãs, Pedro, nosso vizinho, morava só 3 casas depois da minha. Ele era mestre de obras, um homem prático, de 49 anos, direto. Nossa convivência era muito cordial. Pedro sempre cortava a minha grama quando ela crescia demais. E eu, em troca, lá no Natal, deixava um pão caseiro na porta dele. Mas, irmãos, Pedro não entendia de devoção, de fé. Lembro de uma vez, ouvi ele falando para a esposa, Elisa, que aquilo, a fé, era perda de tempo. Elisa, coitada, era mais diplomática. Apenas sorriu, mas meu coração sabia que, no fundo, ela concordava em silêncio com o marido. Mas foi no finalzinho de outubro de 2025 que tudo virou de cabeça para baixo, irmãos. Eu estava ali, regando meus gerânios na varanda, quando vi Pedro vindo apressado pela rua, o celular grudado na mão. Ele me chamou, acenando forte, perguntando se eu tinha visto o alerta. Na hora, larguei o regador, o coração já dando um pulinho. "Que alerta, meu filho?" perguntei. Ele me explicou, com a voz embargada, que era um tornado de categoria forte. "Muito forte, dona Lena", ele disse, "previsto para cair na nossa região nas próximas 48 horas. Estavam pedindo, na verdade, obrigando a evacuação de toda Boa Esperança do Sul e das cidades vizinhas." Senti, irmãos, meu estômago dar um nó, uma fisgada bem no peito, mas meu rosto, esse ficou calmo. "É obrigatório mesmo?" perguntei, a voz sem tremer. Pedro repetiu, com a certeza de quem via a tragédia. "Sim, dona Lena, é obrigatório." Ele já tinha ligado para Elisa, a esposa, que estava justamente buscando os filhos na escola. Iriam para o abrigo lá no centro de Guarapuava. Então, a pergunta veio. Irmãos, seca, inevitável, como um tapa. "Dona Lena, a senhora tem para onde ir?" Meus olhos, nem precisei pensar, correram direto para minha casa, para as janelas onde a luz da sala ainda era um abraço, e pararam na porta azul, que meu Osvaldo, meu marido falecido, tinha pintado só 2 semanas antes de ir embora. Minha resposta foi simples e firme: "Vou ficar."
Pedro piscou, os olhos cheios de uma confusão que não conseguia esconder. Eu esclareci, olhando bem para ele. Vou ficar aqui mesmo, na minha casa, Pedro. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de impaciência contida. A preocupação falava mais alto. Não é seguro, dona Lena. Não há segurança alguma aqui. Ele insistiu, a voz subindo. Estão prevendo ventos de 250 km por hora? Essa área inteira vai ser varrida do mapa. Eu apenas assenti, irmãos, com a voz calma. Eu sei, respondi. Então, a pergunta essencial, a que todo mundo faria. Por que você quer ficar? Fixei nele meus olhos cinzas, esses que enxergam além do visível, e revelei a verdade, irmãos, como um segredo sagrado. Esta é minha casa, Pedro. 47 anos de memórias, de vida. Não posso abandonar tudo o que construí, entende? Ele respondeu com uma gentileza que vinha do fundo da alma, a voz amolecida. A senhora não estaria abandonando dona Lena, estaria se protegendo, ele disse. Agradeci aquele gesto de carinho, irmãos, mas minha decisão já estava selada, gravada em cada tijolo daquela casa e no meu coração. Reafirmei sem hesitar. Vou ficar. E completei, sentindo a gratidão pela preocupação genuína dele. Obrigada por se importar, Pedro. Pedro me fitou por um longo instante, irmãos, antes de balançar a cabeça, em resignação. A senhora é teimosa, dona Lena, ele disse, com um sorriso cansado nos lábios. Sempre foi. Um suspiro pesado escapou. Sua casa é a mais antiga da rua. Olhe para o telhado, para os alicerces. Quando o vento realmente chegar, será a primeira a ceder. Eu apenas sorri. Talvez, meu filho, respondi, a voz suave como um carinho. Pedro me observou por segundos, irmãos, a frustração evidente em seu rosto. Virou-se para partir, mas parou a meio caminho, olhando para trás. Me prometa uma coisa, ao menos, ele pediu, a voz quase suplicante. Se a senhora mudar de ideia, me ligue. Eu venho te buscar, ainda há tempo. Agradeci, mas minha resposta foi clara e inabalável. Não vou mudar de ideia. Naquela mesma tarde, irmãos, pontualmente às 3, me ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Era um ritual de anos, mas dessa vez, minha oração pesava diferente. De mãos postas, olhos cerrados, sussurrei o pedido à Mãe Aparecida, que protegesse minha casa. Não por mim, mas porque ali era o último vestígio do meu Osvaldo. Era tudo o que me restava, tudo o que eu tinha. A vela da oração tremulou, uma dança suave de luz e sombra. Um silêncio denso, quase palpável, tomou conta de tudo. Abri os olhos. Nossa Senhora Aparecida me encarava, serena, imutável, como se já soubesse o desfecho. As 24 horas seguintes, irmãos, desenrolaram-se num caos organizado. Vi famílias carregando malas para os carros, crianças chorando por não quererem abandonar brinquedos. Homens pregavam tábuas, lacrando janelas. Mulheres amarravam tudo que podia voar. Da minha varanda, observei o êxodo. Dona Elisa, com os 2 filhos quietos no banco de trás do carro, parou em frente. É a última chance, ainda há espaço, ela disse, a voz embargada. Agradeci, mas repeti que ficaria. A voz dela tremeu ao suplicar. Por favor, não quero voltar e encontrar. O pior, eu a interrompi, irmãos, com uma convicção que nem eu sabia de onde vinha. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Mas Dona Elisa não se convenceu. Engoliu em seco, acenou e partiu devagar, o olhar fixo no retrovisor até minha figura sumir da vista. Pedro, irmãos, foi o último. Ele parou a caminhonete, desceu e caminhou até minha varanda, o rosto marcado pela gravidade do momento. A senhora realmente não vai mudar de ideia? Ele perguntou, a voz rouca. Não, respondi. Ele balançou a cabeça, visivelmente dividido entre o respeito pela minha escolha e o impulso de me pegar à força e me colocar na caminhonete. Eu não acredito em Deus, ele disse. A senhora sabe disso. Mas se ele existe, que esteja prestando atenção hoje.
A senhora vai precisar de um milagre. Sorri gentilmente. Talvez, eu sussurrei. Eu já tenha um. Pedro respirou fundo. Sua casa vai desabar, ele prognosticou, a voz grave. O vento vai arrancar o telhado, as paredes vão ceder, a rua inteira virará escombros. Talvez nem sua Nossa Senhora Aparecida consiga segurar esse vento. Não respondi. Apenas mantive meu sorriso, irmãos, um segredo silencioso entre mim e o destino. Ele ficou ali por mais segundos, um último olhar. Depois, virou as costas e se foi, sem sequer olhar para trás. O som do motor da caminhonete dele foi se perdendo no horizonte. E então, o silêncio. Um silêncio que parecia aguardar o fim do mundo. Irmãos e irmãs, a rua estava vazia, completamente. Cada casa exibia tábuas nas janelas, os carros trancados nas garagens, criando uma cena que parecia saída de um filme, uma autêntica cidade fantasma. Entrei, e a porta se fechou atrás de mim com um baque pesado que ecoou na minha alma. A previsão era clara, implacável. O tornado chegaria à meia-noite. Fiz um chá, um gesto quase automático. Sentei na sala, tentei abrir um livro, mas as palavras, elas dançavam na página, sem sentido algum. Minha mente estava em outro lugar, cheia de um medo silencioso. Olhei pela janela. O céu, ele estava mudando, assumindo uma cor amarelada e pesada, quase opressiva. Parecia que o próprio ar sussurrava um aviso sobre algo terrível, iminente. Os pássaros haviam desaparecido. Não havia som algum lá fora. Sem vento, sem insetos, apenas um silêncio assustador, um silêncio que pesava. Vocês já sentiram esse tipo de silêncio, meus irmãos? Aquele que não é apenas a ausência de som, mas a presença palpável de algo gigantesco que está prestes a acontecer? Às 8 da noite, o vento começou. Suave no início, apenas uma brisa que fazia as folhas das árvores dançarem em um balé estranho. Mas em meia hora, já estava mais forte. Em apenas uma hora, transformou-se em um uivo grave, crescente, que parecia vir de dentro da terra, me gelando a espinha. Acendi velas por toda a casa. A energia, eu sabia, não duraria. Juntei cobertores. Fiz tudo mecanicamente, em uma rotina vazia, como se estivesse me preparando para dormir, e não para enfrentar uma das forças mais brutais e destrutivas da natureza. Era tudo surreal, incompreensível para o meu coração. Às 10 da noite, o barulho era ensurdecedor, meus irmãos. Um muro de som. O vento já não era apenas vento. Era um rugido constante, visceral, como se um trem de carga estivesse passando eternamente, sem parar, bem acima da minha cabeça, sobre a casa. As janelas chacoalhavam em um ritmo frenético. As paredes gemiam sob a pressão invisível, e o telhado rangia com a tensão, ameaçando ceder a qualquer momento. Sentei no chão da sala, as costas firmes contra a parede, o terço da família apertado na mão. E rezei. Ave Maria, cheia de graça. Um estrondo enorme, um som colossal ecoou. Algo grande, talvez uma árvore, talvez um pedaço do telhado de um vizinho, colidiu violentamente com a lateral da minha casa. Senti a vibração atravessar o chão, subindo pela minha coluna. O Senhor é convosco. Outro estrondo, e o som inconfundível de vidro estilhaçando, mas não da minha casa, de algum lugar próximo. Bendita sois vós entre as mulheres. A luz das velas, minha luz de esperança, tremulou violentamente, ameaçando se apagar. O vento estava se infiltrando por alguma fresta, um assobio gelado, embora eu não conseguisse identificar de onde. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E foi então, irmãos e irmãs, que algo verdadeiramente estranho aconteceu. No meio daquele caos, no meio do barulho ensurdecedor que tentava me engolir, senti uma calma, uma quietude. Não era que o barulho tivesse diminuído, ele ainda rugia, aterrorizante e impiedoso, mas dentro de mim, uma serenidade que não fazia sentido.
como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro e sussurrado que estava tudo bem. Abri os olhos e olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no canto da sala. A vela diante dela ainda queimava, sua chama dançando sim, mas não se apagando. E por um momento, apenas um momento, eu poderia jurar que a expressão da santa mudou. Como se ela tivesse olhado para mim e sorrido. Mas quando pisquei, a imagem estava igual, serena, imóvel, como sempre esteve. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. O tornado continuou furioso por horas. Perdi completamente a noção do tempo. Podiam ter sido 3 horas, podiam ter sido 6. Tudo se confundia. O barulho, a escuridão, o medo que eu mantinha trancado no fundo, mas que ameaçava explodir a qualquer instante. Em algum momento, devo ter adormecido, porque quando abri os olhos, a luz do sol entrava pela janela. Luz do sol? Levantei devagar, minhas articulações protestando a cada movimento. Caminhei até a janela da frente, olhei para fora. E o que vi, meus irmãos, fez meu coração parar. A rua estava destruída, não havia outra palavra. Destruída. Árvores arrancadas pelas raízes jaziam atravessadas na estrada. Postes de luz caídos. Fios elétricos espalhados como serpentes mortas. E as casas, meu Deus, as casas. A casa do seu Pedro, aquela bonita construção de 2 andares que ele havia reformado no ano anterior, simplesmente não tinha telhado. As paredes do 2º andar tinham desabado parcialmente, as janelas estilhaçadas, a garagem completamente sumida. A casa ao lado, dos Oliveira, estava ainda pior. Uma parede inteira havia caído, expondo o interior como uma casa de bonecas aberta ao meio, móveis espalhados, destroços por toda parte. Comecei a contar em silêncio. 1, 2, 3, 20 casas na rua. E todas estavam danificadas ou completamente destruídas. Olhei para o meu próprio telhado, intacto. Olhei para as minhas paredes, intactas. Olhei para as minhas janelas, intactas. Nem uma telha, nem uma única rachadura nas paredes, nenhum vidro quebrado. Era simplesmente impossível. Minha mão se apertou contra o peito, sentindo o coração martelar enlouquecido. Lentamente, meus olhos varreram a sala. Nenhum dano, nada. Os quadros ainda estavam perfeitamente retos. As velas, antes acesas, e agora apenas cera fria no lugar. O sofá, a mesinha de centro, tudo. Exatamente como antes, como se o tornado jamais tivesse passado por aqui. Mas eu sabia a verdade. Lá fora, a evidência era brutal. Devagar, meus passos me levaram ao altar de Nossa Senhora Aparecida, ali no canto da sala. A vela da oração, antes acesa em sua frente, havia queimado por completo na noite, restando apenas um pequeno anel de cera no prato. Ali, ajoelhei-me, e as lágrimas vieram. Não de medo, nem de alívio. Era algo muito maior, irmãos. Algo para o qual eu não tinha palavras. Pura gratidão, reverência, um assombro profundo. Entre soluços, sussurrei um obrigada à minha Nossa Senhora Aparecida. As lágrimas desciam pelo rosto, quentes. Ela me olhava serena como sempre. Mas eu sabia, irmãos. Eu sentia em cada fibra do meu ser que algo extraordinário tinha acontecido ali, naquela noite. Algo que a ciência jamais explicaria. Algo que qualquer cético chamaria de sorte impossível. Mas eu sabia a verdade. Eu tinha sido protegida. Foi o som de um motor que rompeu o silêncio daquela manhã. Uma caminhonete avançava lentamente pela rua, desviando de árvores arrancadas e escombros irreconhecíveis. Era Pedro. Ele desceu, parado no meio da rua, os olhos arregalados, em choque absoluto. A casa dele, a linda casa dele agora, era só ruínas. Então, seu olhar virou para a minha casa azul. E ele simplesmente congelou. Mesmo de dentro, eu podia ver a expressão em seu rosto. Pura confusão, incredulidade, como se sua mente se recusasse a processar o que via. Ele começou a andar, devagar, quase em transe.
Abri a porta antes que ele sequer pensasse em bater. Pedro parou, ali, no pé dos degraus da varanda. Observava o telhado intocado, as paredes perfeitas, as janelas que não tinham sequer tremido. Sua voz saiu falha. Como isso é possível? Ele pigarreou, tentando de novo. Como isso é possível? Desci os degraus, parando bem à sua frente. Fui sincera. Eu não sei, Pedro. Só sei que rezei. E Nossa Senhora Aparecida me ouviu. Ele balançava a cabeça, como quem tenta afastar uma nuvem de confusão. Eu vi os relatórios, ele começou. O olho do tornado passou exatamente sobre essa área. Ventos de 250 km/h. Sua casa deveria estar. Ele gesticulou, abrangendo a devastação ao redor. Deveria estar assim. Eu apenas assenti. Eu sei, mas não está. Não consigo entender, ele murmurou. Nem eu, respondi, mas talvez a gente não precise. Nisso, outro carro parou atrás da caminhonete. Era Elisa, que saltou depressa, os olhos arregalados diante de tanta destruição. Correu para Pedro, abraçou-o com força e então se virou. O olhar dela fixou-se na minha casa azul. Como é possível? Ela sussurrou. Pedro não respondeu. Ele simplesmente continuava a olhar para minha casa, como se fosse uma miragem prestes a desaparecer a qualquer instante. E então, irmãos e irmãs, começaram a chegar os outros, vizinhos um a um, retornando para avaliar seus próprios estragos. E um a um, todos paravam e olhavam para a minha casa azul. O murmúrio começou baixo, quase inaudível. Olhem aquela casa. Como é possível? Nenhum arranhão. É a casa da Dona Lena. Logo, uma multidão se formava na frente do meu portão. 10 pessoas, 15, 20, todos ali. Alguns com lágrimas nos olhos, vendo suas próprias vidas em ruínas. Outros com rostos marcados por uma incredulidade pura e avassaladora. Foi Cida dos Santos, uma senhora frágil que morava na esquina, quem finalmente rompeu o silêncio pesado. Sua voz, antes delicada, agora soava carregada de convicção. É um milagre, ela disse. Não existe outra explicação. É um milagre. Pedro abriu a boca, pronto para protestar, para buscar alguma lógica. Uma explicação racional para o que víamos. Mas nenhuma palavra saiu. O que ele poderia dizer? Que era mera sorte que 20 casas tivessem sido varridas e uma, a minha, permanecesse intocada por pura coincidência? Nem ele acreditaria nisso. Finalmente, Pedro quebrou o silêncio novamente. Sua voz, quase um sussurro. Posso entrar? Apenas assenti. Subi os degraus da varanda, meus passos ecoando na quietude. Pedro vinha logo atrás. Elisa também, com outros vizinhos se juntando à procissão silenciosa. Ao entrar, a sala se revelou intacta, exatamente como sempre fora. Simples, limpa, modesta. E lá, no seu canto habitual, sobre uma pequena mesa de madeira escura, repousava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pedro avançou, lento, hesitante. Parou diante dela, o olhar fixo. Elisa se aproximou do marido e segurou sua mão, suas próprias lágrimas escorrendo em silêncio pelo rosto marcado pela dor. Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para nós, que tudo o que haviam construído, a casa inteira, tinha sido levado pelo vento. Mas aquela casa, aquela que ele jurou que seria a primeira a desabar. Ele se virou para mim. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Zombei de você, ele disse, a voz embargada. Eu disse que sua Nossa Senhora Aparecida não poderia protegê-la do vendaval. Me aproximei e com a mão gentil sobre seu braço respondi. Você só estava preocupado comigo, Pedro. Não há nada a perdoar. Eu estava redondamente enganado. A voz dele falhou. Seus olhos se voltaram para da imagem, novamente. Por um longo e pesado momento, nenhum som escapou de seus lábios. Então,
de forma lenta, quase desajeitada, Pedro Rocha Bastos, aquele homem que nunca acreditou, o cético que via a oração como perda de tempo, ele se ajoelhou. Sem uma única palavra, apenas se ajoelhou diante da imagem, a cabeça baixa, os ombros tremendo. Elisa ajoelhou-se ao lado dele. Logo, alguns outros vizinhos seguiram o gesto. Outros permaneceram de pé, em silêncio, apenas observando, tentando compreender o milagre que se desenrolava. Meus irmãos, naquele dia, mais vizinhos chegaram. Alguns rezaram, outros ficaram em silêncio, muitos choraram. Não era só a dor de perder suas casas, mas algo muito mais profundo, uma verdade indizível. Fiz café. Servi o pão caseiro de Natal que eu tinha. Ofereci minha casa azul, meu espaço, minha paz. E no altar, Nossa Senhora Aparecida estava lá, serena como sempre. Talvez algo nela tivesse mudado, ou era a luz da janela. Nunca saberia ao certo, e não importava. 2 semanas se passaram. A Rua do Sossego, que antes era silêncio e ruína, agora pulsava com a reconstrução. Caminhões iam e vinham sem parar. Martelos batiam, serras zumbiam, era a melodia da vida voltando a um lugar arrasado. Pedro e Elisa já reerguiam suas vidas, e a maioria dos vizinhos também. Alguns, porém, partiram. A memória do tornado era um fardo insuportável. Mas minha casa azul permanecia exatamente a mesma. Eu continuava a acordar às 6, a tomar meu café com pão, a regar minhas plantas e, pontualmente às 3 da tarde, a rezar diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A única diferença, e era grande, é que não estava mais sozinha. Elisa começou a me visitar todas as terças-feiras. Tomávamos chá, conversávamos horas e, às vezes, rezávamos juntas. Cida dos Santos, inspirada, organizou um pequeno círculo de oração. Ele se reunia na minha casa azul, todas as quintas à noite. Começou com 3 pessoas, depois 7, logo 15, e eu? Continuei sendo eu mesma, gentil, quieta, humilde. Jamais me gabei. Nunca chamei atenção. Quando me perguntavam, eu apenas sorria e respondia. Eu rezei, e Nossa Senhora Aparecida me ouviu. Alguns acreditavam, outros viam só sorte. Havia quem buscasse explicações científicas, enumerando talvezes, provavelmente, coincidências. Mas quando somávamos tudo isso, o enigma persistia. Nenhuma explicação era suficiente. Simplesmente, não fazia sentido. 6 meses após o tornado, numa tarde qualquer, uma batida na porta me surpreendeu. Era Pedro. Abri e sorri, convidando-o para o café que fiz. Mas ele ficou na soleira, hesitando. Eu tenho algo que queria fazer. Ele começou, a voz incerta. Mas só se a senhora permitir. Meu coração apertou. O que seria, Pedro? Perguntei curiosa. Minha casa azul estava de pé, sim, mas era um milagre à beira do desabamento. Ele me explicou. O telhado, coitado, era um emaranhado de velhice. A tinta. Bem, ela já tinha desistido há tempos. E a fiação? Mais antiga que minhas lembranças de paz, provavelmente uns 30 anos. Ele sabia que a casa sobreviveu ao tornado, mas mesmo assim queria reformá-la de graça. Eu, claro, comecei a argumentar, a recusar aquela bondade que parecia grande demais. Mas Pedro, com um gesto calmo, pediu que eu o deixasse fazer aquilo. Olhei fundo em seus olhos e ali não havia dúvida. Pura e simples sinceridade. Eu aceitei, mas com uma condição. Qual? Ele perguntou. Depois que a reforma terminar, respondi. Quero vocês na minha mesa toda semana. Você, Elisa e as crianças. Um sorriso largo e caloroso iluminou o rosto de Pedro. Trato feito, ele respondeu. E assim, por 3 meses, minha casa azul renasceu. Cada canto, cada parede, cada fio elétrico. Tudo novo. Mas um detalhe permaneceu intocado, um santuário particular. O altar de Nossa Senhora Aparecida, a mesinha no canto da sala. Ali, serena e protegida, ela ficou, imóvel.
E cada tarde, pontualmente às 3, meus joelhos encontravam o chão diante dela. Eu rezava, meus irmãos e irmãs. Não por capricho ou barganha, não para negociar com o divino. Eu rezava porque havia aprendido uma verdade profunda, algo que escapa a muitos. Fé não é sobre ter seus desejos atendidos. É sobre um tipo de confiança inabalável, uma entrega total. É sobre sussurrar: seja feita a vossa vontade, e aceitar de coração aberto tudo o que vier. Eu pedi proteção, sim, e a recebi. De um jeito que jamais teria ousado imaginar. No fim das contas, talvez o que importe não seja se o milagre acontece, mas a profundidade da sua fé ao pedi-lo. Se vocês perguntassem a qualquer vizinho o que realmente se passou na noite do tornado, ouviriam um coro de versões. Alguns jurariam que foi um milagre puro, outros sorte inacreditável. E haveria aqueles que diriam: existem coisas no universo que simplesmente não se explicam. Mas todos, absolutamente todos, concordariam em uma coisa: algo realmente aconteceu ali. Algo que transcendeu a madeira e os pregos, algo que tocou e transformou os corações de quem testemunhou. Talvez o verdadeiro milagre seja esse. Não a casa que permaneceu, mas os corações que de repente aprenderam a se ajoelhar. Vocês já sentiram a força de uma promessa esquecida? Ouviram um sinal em seu próprio caminho? Compartilhem sua história nos comentários. Eu quero rezar por vocês. E se esta história de fé tocou sua alma, escrevam: Nossa Senhora Aparecida nunca abandona, e deixem seu pedido de oração. Compartilhem este vídeo com quem precisa de um raio de paz hoje. Inscrevam-se no canal e ativem o sino para não perder mais histórias de fé e milagres. Porque às vezes, tudo o que precisamos é relembrar que existe uma mãe no céu que nunca, nunca desiste de seus filhos, mesmo quando a tempestade parece ter levado tudo. M.